Boa noite. Eu tudo que nós teremos a nossa avaliação somativa. Eu dividi em dois vídeos para que não ficasse muito longo, tá bem? Então vamos lá. Bom, agora falando um pouco sobre o que nós vimos sobre arranjo físico. Então nós vimos aí, né, que nós temos três etapas para poder definir o layout de uma operação. A primeira etapa, que é o que vocês fizeram no TDE de vocês, é identificar as características do meu produto, tá? Qual que é o volume que eu vou produzir, qual que é o volume que eu vou produzir, qual que é o tamanho da minha demanda, qual que é a variedade de produtos que eu vou oferecer para o mercado. Essas duas variáveis, como nós vimos, elas são imprescindíveis para nós definirmos qual que é o sistema de produção que eu vou utilizar numa indústria ou qual que é o sistema de serviço que eu vou utilizar numa empresa de serviço, tá bem? Então, o primeiro ponto é esse. Qual vai ser o meu sistema de produção? Isso quem vai determinar é o volume e a variedade de produtos que eu tenho, tá? Definido isso, qual que é o volume e a variedade de produtos que eu vou ter na minha operação, na minha empresa. Esse sistema de produção, pensando numa indústria aí, tá? Ele, de certa forma, ele já vai condicionar qual que é o tipo de layout que eu tenho. Então, geralmente, quando eu tenho um volume muito baixo, uma variedade muito grande de produtos, ou seja, um sistema de produção por projeto, a tendência é que eu tenha um layout que a gente chama de layout posicional ou layout de posição fixa. No outro extremo, quando eu tenho um volume de produção muito grande, porque o mercado, a demanda de mercado é muito grande, e eu tenho uma baixa variedade de produtos que eu ofereço no mercado, eu vou ter um sistema de produção que a gente chama de ou um sistema de produção em massa ou um sistema de produção contínuo. Nesses dois sistemas de produção, o tipo de layout mais usual é o layout por produto, que nós chamamos, ou layout linear, tá bem? Feito isso, definido o sistema, definido o tipo de layout, agora nós fazemos algumas alternativas de posicionamento de máquinas, equipamentos, recursos, tá? Fazemos algumas alternativas e com base nessas alternativas, alternativa A, alternativa B, alternativa C de layout, que é o que vocês vão fazer no TDE, tá bem? Apresentar uma alternativa de layout, tá bem? A segunda etapa é, com base nas alternativas que eu tenho, alternativa A, B, C, D, eu vou fazer uma análise ponderada, levantando pontos positivos e pontos negativos de cada uma das alternativas, tá? Isso eu não vou cobrar de vocês no TDE, tá bem? E a alternativa que ela é melhor pontuada, que ela teve a melhor avaliação ponderada, é a alternativa que eu vou agora definir o detalhamento, tá? Eu vou definir a posição certa de cada trabalhador, o fluxo de materiais, de pessoas, a infraestrutura que eu preciso, tá bem? Essas são as três etapas para a definição de arranjo físico de uma empresa, tá? Olhando para esse gráfico aqui, que nós vimos aí ao longo do conteúdo, né? Aqui nós temos a variável volume produzido em baixo volume, aqui eu tenho alto volume. Aqui eu tenho a variedade de produtos que eu ofereço na minha indústria ou na minha empresa de serviço. Quando eu tenho alta variedade e baixo volume produzido, eu tenho um sistema de produção que a gente chama de produção por projeto. Empresas que trabalham com produção por projeto, geralmente o tipo de layout é o posicional ou também é chamado de posição fixa, tá? No extremo aqui, empresas que têm uma baixa variedade de produtos oferecidos no mercado e um alto volume, nós temos um sistema de produção ou contínuo ou um sistema de produção em massa. Para esses dois sistemas de produção, o layout mais comum é o layout por produto. E por que só a gente tem layout por produto quando eu tenho
esse sistema de produção? E por que eu não tenho layout por produto aqui, por exemplo? Porque, como nós vimos, o layout por produto, ele é um layout especializado. Ele é um layout em que toda a infraestrutura, máquinas, equipamentos, mão de obra, é desenhado para uma linha, para um único produto ou para uma linha limitada de produtos. Daí o ganho de escala na produtividade, daí Aqui a estão maior os principais eficiência. resultados da pesquisa. Ah, tá? No meio aqui eu tenho o sistema de produção. Quando eu tenho uma variedade média de produtos e um alto volume, nós temos aqui o sistema de produção em lote, que nós chamamos também, ou sistema de produção job. E o tipo de layout mais comum aqui é o layout por processo, ou layout celular, que nós veremos aí algumas características, tá? Aqui nós temos aqui uma representação gráfica para entender um pouco de cada um dos tipos de layout, layout por processo aqui. Então tem essa carona aqui, ó. A fábrica ela é dividida em setores ou processos, tá bem? Daí o nome layout por processo. Aqui interessante é uma representação, a gente chama isso aqui de, nós chamamos isso aqui de diagrama de espaguete, tá? Em que nós traçamos o fluxo dos produtos ao longo da fábrica, tá? Num período determinado de um mês de fabricação, um dia, uma semana, e a gente consegue ver a complexidade de um layout por processo. Nós podemos pegar uma empresa como essa, olha que legal. A gente analisa os produtos que são mais semelhantes e a gente poderia, ao invés de ter um layout por processo, dividir essa fábrica em mini fábricas, em linhas de produção. E aí cada linha de produção, cada célula vai produzir um determinado tipo de produto. Aí nós teríamos isso aqui, ó. Isso é um layout celular. É um layout em que a ideia do layout celular é você dividir uma fábrica grande, que tem vários processos, fabricam vários produtos distintos, em pequenas mini fábricas que vão se especializar num determinado tipo de produto, tá bem? Aqui no caso nós temos duas células de produção, tá? O layout por linear ou por produto, ele tem essa carona aqui, tá? Eu tenho as estações de trabalho em que o produto ele vai sendo montado unitariamente ao longo da linha. Então, eu tenho um eletrodoméstico aqui, que esse operador aqui ele monta a primeira parte, aí ele manda isso para esse operador, que vai montar, vai pegar essa parte e vai montar com a outra parte. Aí ele vai pegar essa parte de uma esteira, né, uma esteira aérea, igual nós vimos lá, aquele fabricante de roupas, né? E ele vai montar uma outra parte aqui. Agora vai ser isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, ó. Tá? Aí ele vai passar para essa etapa, que vai montar essas partes aqui, vai pegar essa parte que já estava aqui, né? E vai adicionar uma outra partezinha, uma outra parte do produto, e mandar o produto para expedição. Geralmente, uma fábrica que trabalha com layout por produto, cada linha de produção produz uma variedade limitada, são produtos semelhantes que passam por essa linha. Ah, Aqui uma representação mais real aí de um layout linear, né? Ou ele pode ser retilíneo, ou ele pode ser em formato de U, tá ok? E se vocês perceberem, depois vocês olhem novamente os slides, olhem o livro, né, do Slack, nos capítulos que eu indiquei para vocês, uma célula, as células de produção, elas têm dentro de cada célula, se vocês observarem, é um layout em linha, e geralmente é em formato de U, tá ok? Justamente para permitir que os trabalhadores tenham uma comunicação visual aqui. Esse cara aqui pode falar para esse cara aqui, ó, a parte do processo que você está me enviando está vindo com problema, dá uma corrigida aí. Essa é uma grande vantagem do layout linear, tá? Do layout celular. Eu tenho essa comunicação entre os trabalhadores, tá bem? Aqui, um layout misto ou híbrido, né, que é o mais comum nas empresas, dificilmente você tem um único tipo de layout. As empresas elas combinam layouts de acordo com a necessidade de cada etapa do processo, de cada produto, tá? Isso aqui é um supermercado. Eu tenho vários tipos de layouts no supermercado.
Eu tenho um layout de posição fixa aqui na lanchonete, em que o cliente ele senta aqui, ele fica parado, tá? E ele é atendido pelos funcionários. Isso a gente chama de layout de posição fixa. Eu tenho aqui nos processos aqui da cozinha, de processamento de produtos lá, eu tenho setores, processos, e aí diversos produtos passam por esses processos, né? Podem começar aqui, depois vem para cá. Aqui eu tenho o buffet, em que o cliente ele pode se servir num layout celular aqui, então ele começa aqui, ele atende e ele vai montando o seu prato, tá ok? Aqui no salão de venda que a gente chama, né? Geralmente é um layout por processo, então eu tenho cada um dos corredores tem um tipo de produto. Se a gente pensar que um carrinho de compra eu posso montar um carrinho de compra, então ele vai passando pelos processos e eu vou montando esse carrinho de compra, tá? Tendo esse conceito de layout por processo. Aqui eu tenho a imagem de uma célula que a gente viu durante as aulas aí. Esse aqui é um fabricante de autopeças, né? Então, cada um desses biombios aqui é uma célula. Cada um desses biombios se especializou, foi estruturado num layout em linha, tá? No layout celular aqui, tá? Para conseguir produzir para ser muito bom em produzir um determinado tipo de produto, tá? Ah, aqui eu tenho um quadro para fechar aqui esse conteúdo sobre layout de uma forma geral, assim, né? Com algumas vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de layout. Mas eu reforço mais uma vez a importância de vocês darem uma revisada nos slides que estão lá no Blackboard, na pasta materiais estão os slides. Lá na pasta materiais também tem o link lá do livro que vocês podem acessar para dar uma repassada nos itens que nós vimos, tá? Nos capítulos lá. Dê uma estudada, uma analisada. Caso vocês tenham alguma dúvida, nesses últimos 2 dias aí que nós temos aí antes da prova, aí, podem me mandar mensagem. E a gente esclarece isso aí, tá bem? Uma boa noite para vocês aí. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês aí, tenha recapitulado um pouco do que nós vimos aí. Como eu comentei, estou à disposição de vocês, se vocês tirem alguma dúvida, tá bem? Um grande abraço para vocês aí, boa noite para todos, tá bom? Valeu.